No início do século XVII, o Japão estava em meio a um período turbulento de guerras e conflitos internos. Mas em 1603, um guerreiro astuto e determinado, Tokugawa Ieyasu, ascendeu ao poder e unificou o país, estabelecendo o shogunato Tokugawa. Este é o relato de como o Japão foi levado a uma era de paz e isolamento sob o governo Tokugawa. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. O Japão do século XVI era uma terra fragmentada, dividida em vários domínios sob o controle de poderosos senhores da guerra, conhecidos como daímios. Esses líderes regionais estavam em constante conflito, cada um buscando expandir suas terras e aumentar seu poder. Esse período tumultuado, que se estendeu de meados do século XV até o início do século XVII, ficou conhecido como o período Sengoku, ou Era dos Estados Combatentes. As batalhas eram frequentes e ferozes, travadas por exércitos de samurais leais a seus daímios. Estes guerreiros, com sua armadura elaborada e espadas afiadas, eram os pilares das campanhas militares, lutando com honra, mas também com brutalidade, em nome de seus senhores. A lealdade era uma virtude central, e a traição, uma constante ameaça em um cenário onde alianças eram forjadas e quebradas com a mesma facilidade. Para se protegerem e consolidarem seus poderes, os daímios construíram imponentes castelos em pontos estratégicos. Essas fortalezas, além de servirem como centros administrativos, eram símbolos de autoridade e poder militar. No entanto, a violência e a instabilidade dessa era não se limitavam aos campos de batalha. As constantes guerras causavam grande sofrimento à população comum, que muitas vezes se via forçada a fugir de suas terras, vivendo na incerteza e sob ameaça constante de saque e destruição. Enquanto os senhores da guerra competiam por supremacia, o povo sofria as duras consequências desse conflito incessante. Vilarejos eram destruídos, colheitas eram saqueadas, e a fome e a miséria se espalhavam. O período Sengoku, embora conhecido por suas grandes batalhas e figuras heroicas, foi também uma época de grande sofrimento e incerteza para a maioria dos japoneses. Em meio ao caos e à luta pelo poder que dominavam o período Sengoku, emergiu uma figura que mudaria para sempre a história do Japão, Tokugawa Ieyasu. Nascido em 1543, Ieyasu cresceu em um mundo marcado pela guerra e pela instabilidade, aprendendo desde jovem as complexidades da política e da estratégia militar. Ao longo de sua vida, ele serviu a vários líderes poderosos, incluindo Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, ganhando experiência e construindo uma rede de alianças que seriam cruciais para sua ascensão. Combinando astúcia diplomática e força militar, Ieyasu se destacou como um líder capaz de navegar pelos perigosos mares da política Sengoku. Sua capacidade de formar e manter alianças, muitas vezes por meio de casamentos estratégicos e negociações cuidadosas, foi uma das chaves para seu sucesso. Mas Ieyasu também era um guerreiro formidável, liderando suas tropas em várias campanhas que expandiram seu poder e influência. O ponto culminante de sua ascensão veio em 1600, na Batalha de Sekigahara, um dos confrontos mais importantes da história japonesa. Nesta batalha decisiva, Ieyasu comandou uma coalizão de clãs contra as forças leais a Ishida Mitsunari, um dos últimos defensores do legado de Toyotomi Hideyoshi. A vitória de Ieyasu foi esmagadora, não apenas destruindo seus inimigos, mas também estabelecendo-o como líder incontestável do Japão. Com a vitória em Sekigahara, Ieyasu consolidou seu poder, e em 1603, foi oficialmente nomeado shogun pelo imperador. Assim começou o shogunato Tokugawa, um regime que duraria mais de 250 anos. Sob seu governo, Ieyasu implementou uma série de reformas que garantiriam a estabilidade e a paz em um Japão outrora dividido pela guerra. Sua liderança marcou o início do período Edo, uma era de prosperidade e isolamento que moldaria profundamente a cultura e a sociedade japonesa. Com a consolidação do poder sob Tokugawa Ieyasu, o Japão entrou em uma nova era, marcada pela paz, estabilidade e prosperidade, o período Edo. Sob o governo de Ieyasu e seus sucessores, o país permaneceu unificado e, pela primeira vez em séculos, praticamente livre de conflitos internos. As terras, antes dilaceradas por guerras constantes entre daímios, agora eram governadas com uma mão firme e centralizada a partir da nova capital, Edo, a atual Tóquio. A política de controle rígido implementada pelo shogunato garantiu que os daímios permanecessem leais e submissos ao governo central. Eles foram obrigados a passar parte do tempo em Edo e a deixar suas famílias como reféns na capital,
uma estratégia que garantiu a ordem e a estabilidade. A paz permitiu que o Japão se concentrasse no desenvolvimento interno, resultando em um crescimento significativo da economia e da população. Durante o período Edo, a economia floresceu como nunca antes. As cidades cresceram em importância e o comércio interno prosperou, com mercados e feiras vibrantes espalhados por todo o país. A infraestrutura melhorada, como as famosas 5 rotas, Gokaido, que conectavam Edo às outras regiões, facilitou o transporte de bens e pessoas. Além disso, a moeda foi padronizada, fortalecendo ainda mais a economia. A paz e a prosperidade também proporcionaram um terreno fértil para o florescimento das artes e da cultura. O período Edo viu o auge da literatura, pintura, teatro e outras formas de expressão artística. O ukiyo-e, por exemplo, tornou-se uma das formas de arte mais icônicas do Japão, retratando cenas da vida cotidiana, paisagens e figuras famosas da época. O teatro kabuki e as cerimônias do chá se tornaram partes fundamentais da cultura japonesa, enquanto a filosofia confucionista influenciava a moral e a ética da sociedade. Apesar do florescimento cultural, a sociedade japonesa do período Edo era marcada por uma rígida hierarquia social. No topo estavam os samurais, seguidos pelos camponeses, artesãos e comerciantes, com os inin e eta no fundo da pirâmide social. Esta estrutura social era mantida com rigor, garantindo que cada classe permanecesse em seu lugar, contribuindo para a estabilidade, mas também para a rigidez social. Embora o período Edo tenha sido uma era de paz e prosperidade, essa estabilidade veio com um preço. Temendo a influência estrangeira e a disseminação do cristianismo, que já havia ganhado seguidores no Japão, o shogunato Tokugawa decidiu tomar medidas drásticas para proteger o país de influências externas. Em 1639, o shogunato implementou a política de Sakoku, ou país fechado, um conjunto de leis que isolou o Japão do resto do mundo. A política de Sakoku restringiu severamente a entrada e saída de estrangeiros no Japão. Os missionários cristãos foram expulsos, e o cristianismo foi proibido sob pena de morte. Os navios estrangeiros, especialmente os europeus, eram afastados pelos samurais, e qualquer tentativa de contato não autorizado com o Japão era punida com severidade. O comércio com outras nações foi limitado a poucos portos designados, como o porto de Nagasaki, onde apenas os holandeses, chineses e coreanos tinham permissão para comerciar sob estrita vigilância. O controle rígido do shogunato sobre as fronteiras do Japão não era apenas uma medida defensiva, mas também uma estratégia para manter o poder interno. Ao cortar os laços com o mundo exterior, o shogunato eliminou a possibilidade de que influências externas desestabilizassem a ordem estabelecida ou incitassem revoltas contra o governo Tokugawa. Embora a política de isolamento tenha protegido o Japão de invasões e influências estrangeiras, ela também teve consequências profundas. Por mais de 2 séculos, o Japão permaneceu culturalmente e tecnologicamente isolado, desenvolvendo-se à sua própria maneira, mas também ficando para trás em comparação com os avanços que ocorriam no Ocidente. Foi somente em meados do século XIX, com a chegada do Comodoro Perry e seus navios negros, que o Japão foi forçado a reabrir suas portas, marcando o fim do período Edo e o início de uma nova era de mudanças dramáticas. O shogunato Tokugawa, que governou o Japão por mais de 250 anos, deixou um legado duradouro que ainda é sentido na sociedade e na cultura japonesa. Durante o período Edo, o Japão experimentou uma era de paz interna, desenvolvimento econômico e florescimento cultural sem precedentes. As artes, a literatura e a arquitetura que emergiram durante este período continuam a influenciar a estética e os valores culturais do Japão moderno. Embora o shogunato Tokugawa tenha chegado ao fim em 1868 com a restauração Meiji, que restaurou o poder imperial e iniciou a modernização do Japão, a governança de Tokugawa Ieyasu e seus sucessores deixou marcas profundas. As políticas de controle social e centralização, bem como a rígida estrutura hierárquica da sociedade, moldaram a identidade nacional e o conceito de ordem e disciplina que ainda são valorizados no Japão contemporâneo. O impacto cultural do período Edo pode ser visto em várias tradições que persistem até hoje, como o teatro kabuki, a cerimônia do chá e as artes marciais. Além disso, o respeito pelo passado e pelas tradições estabelecidas durante o governo Tokugawa se reflete na reverência contínua pelas figuras históricas e nos esforços para preservar monumentos e práticas culturais. O Castelo de Edo, que foi o coração do poder Tokugawa, ainda permanece como um símbolo da era que transformou o Japão. A ascensão do shogunato Tokugawa marcou o início de uma nova era para o Japão,
uma era de paz interna e isolamento que moldou profundamente o caráter da nação. Hoje, a história do shogunato Tokugawa continua a fascinar e inspirar, lembrando-nos do delicado equilíbrio entre poder, controle e o preço da paz. Explorando o passado, entendendo o presente, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer compartilhando o vídeo e ative o sininho. Obrigado.